Olá investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre Petrobras. Vou trazer um resumão de o que aconteceu com a Petrobras ao longo desse ano e também o que está para acontecer, o que o investidor de Petrobras deve esperar e deve estar preparado. Tem bastante coisa que você precisa se preparar que vão mudar. Então quero trazer para vocês além das informações, uma análise referente à empresa. Antes de começar, queria te convidar a se inscrever no canal, tá? É bastante interessante para você se inscrever, você vai conseguir acompanhar em primeira mão as análises das empresas listadas em bolsa, as empresas que você investe e também lembrar todos que nós estamos no meio da Black Friday da Suno, a melhor oportunidade possível para você assinar, fazer um upgrade ou até expandir o seu plano, né, a sua assinatura da Suno. Eu vou colocar na descrição do vídeo todos os links para vocês que têm interesse, tá? Sem mais delongas, vamos falar sobre Petrobras. Petrobras, que é uma das principais empresas da Bolsa Brasileira, uma das principais empresas no quesito rentabilidade. Então, quando a gente pega o retorno que ela deu para os acionistas dela nos últimos 2 anos e compara com a média da Bolsa, a gente vê que ela está no primeiro quartil, né, no quartil superior. E por que isso, João? Basicamente por um conjunto de fatores, tanto internos à empresa, quanto externos. E aí vamos dividir as coisas, dividir para conquistar, né? Vamos dividir para conseguir entender um pouquinho melhor. Primeiro a gente tem que ver qual que é o panorama que a empresa está inserido. E aqui eu estou falando de Brent, tá? Demanda e preço. E no segundo fator, a gente tem que entender como a empresa está se comportando. Vou falar sobre esses dois aspectos nesse vídeo, né? Brent, 2022 a gente veio de uma guerra, do conflito entre Rússia e Ucrânia. Isso impactou os preços do petróleo, aumentou os preços, elevou o patamar dos preços e com isso a Petrobras atingiu recordes históricos. Tá? A gente viu o Brent sendo negociado acima dos $110, o que é uma média bastante elevada. E aí, quando você pega a Petrobras, é bem simples imaginar que existe uma alavancagem grande operacional, você tem uma receita que cresce muito mais que os seus custos, né? E com isso você tem ganho de margem, com isso você tem um lucro bastante superior, foi o que aconteceu. Com o Brent num patamar muito interessante e a empresa com uma política de distribuir grande parte dos seus lucros, da sua geração de caixa, né, reinvestindo pouco e tendo uma dívida bastante tranquila, a gente teve um ano rico em dividendos. A Petrobras distribuiu quase 70% do seu valor de mercado em dividendos para o seu investidor ao longo do ano passado. Finalzinho do ano passado, a gente tem uma queda, começa a ver uma queda no Brent, sinalizando que o primeiro semestre de 2023 seria um pouco mais difícil para a Petrobras. Alinhado a isso, vem a questão interna, eleições, quem iria assumir o controle da estatal, né? Inicia o 2023, primeiro semestre, Brent dá uma arrefecida, né? Petrobras muda algumas políticas, começa a mudar a política de preço, política de dividendos, e agora novamente a gente está tendo algumas mudanças no estatuto, vou comentar sobre isso à parte, tá? Mas assim, a gente tem em 2023 começa com o ritmo de Brent abaixo do ano passado, resultados piores, e aí existe uma recuperação do preço do Brent nesse segundo semestre. Primeiro semestre, Brent $70-75, segundo semestre, Brent $85-90, e aí entra aquela questão de alavancagem operacional que eu mencionei para vocês. Então você tem o segundo semestre que deve ser bastante forte para o operacional da Petrobras. Então eu, João Daronco, como analista, estou esperando o segundo semestre inferior ao que a gente viu no passado, mas melhor do que o primeiro semestre. E isso está relacionado com aumento da demanda, a gente tem uma sazonalidade do consumo de energia, petróleo, etc., no hemisfério norte para o segundo semestre. Então a gente tem aumento da demanda e a gente tem uma repressão da oferta. A gente viu o OPEP fazer alguns movimentos de corte de produção, que beneficiou a empresa. Tá? Do lado interno, a gente tem alguns movimentos que preocupam, né? Quais são eles? Posso citar 3. O primeiro é a modificação do estatuto da empresa
para que seja possível você fazer e indicar políticos, né? Isso traz uma ideia mais política para dentro da Petrobras, né? Isso pode trazer algum tipo de ingerência, é um grande risco, tá? Um grande porém. Segundo aspecto é que a Petrobras tinha uma política bastante definida de dividendos, querendo mudar essa política e criar uma reserva, tá, de dividendos que você vai colocar o dinheiro lá dentro. E aí, como ano passado a gente teve dividendos bastante grandes, extraordinariamente sendo distribuídos, nesse ano, se essa reserva ser criada, a gente não deve ter o mesmo montante. E o terceiro aspecto, para mim, o crucial do retorno em relação à Petrobras daqui para frente, está relacionado com seus investimentos, né? A gente tem duas grandes linhas de investimento que tá em voga na mídia hoje, que é, primeiro, o investimento em energia eólica offshore, que aí você pode consumir um caixa relevante, significativo, e você não sabe qual é o retorno que você vai ter nisso, né? Você pode estar queimando dinheiro, rasgando dinheiro e ter um retorno muito baixo, e aí essa a gente teria como definição de destruição de valor. E o segundo, mais recente, tá? A gente tem ouvido a diretoria da Petrobras falar sobre investimentos em refinarias, né? O montante que tem se vinculado é algo como 2,5, 2,6 bilhões de dólares. Eu estou falando aqui de mais de 12 bilhões de reais. A gente não sabe qual que é o prazo, se isso vai se concretizar ou não. A gente deve ter algumas explanações sobre o planejamento estratégico, plano estratégico da Petrobras, mas são pontos de extrema atenção, né? A gente tem que entender onde é que onde é que a empresa vai depositar esse caixa que ela está gerando. Ao longo à medida que essas notícias forem saindo, eu vou trazer aqui no canal para vocês atualizações sobre a Petrobras. Então, se você quer acompanhar mais de perto o canal, se inscreva, deixa um like, coloca nos comentários também o que você tem achado desses movimentos. Me siga no Instagram, @joão.daronco, bem simples, bem tranquilo. E lembrando que a gente tá também na Black Friday da Suno. Dentro da plataforma da Suno a gente tem a ferramenta Suno Minuto, que é quase uma rede social onde eu e os outros analistas postamos nossa opinião diariamente lá sobre diversos assuntos, como é o caso da Petrobras, tá? Então vai lá, aproveita Black Friday, as melhores oportunidades do mercado, tá certo? Forte abraço a todos, bons investimentos e vejo vocês no próximo vídeo.